Pessoal, hoje dia 28 de outubro de 2022, restam 2 dias para as eleições. O Bolsonaro tem uma carta na manga? Ele tem que ter uma carta na manga. Não tem outra possibilidade. E nós vamos explicar isso aqui para vocês. Eu conversei, com os militares do grupo e nós resolvemos então abrir o jogo, rasgar o verbo, para vocês entenderem a situação atual dos últimos 2 anos para cá. Por favor, não assista apenas alguns segundos do vídeo, porque você vai sair falando de forma não apropriada. Ou então vai me fazer perguntas durante os comentários aqui que eu já respondi. Bom, por que o Bolsonaro tem que ter uma carta na manga? Pessoal, qual o nosso grande problema hoje? É a falta de transparência nas eleições. Que falta de transparência? A urna eletrônica, ela conta o voto sozinha. Você não acompanha, eu não acompanho. E nós somos obrigados a confiar neste software. Então o que foi que nós tentamos fazer? Paralisar o Brasil. Para pedir o voto em cédula. Porque na cabeça das pessoas, a solução de muitos dos líderes é aumentar o número de votos para Bolsonaro. E nós fomos muito claros, não se conserta um balde furado colocando mais água dentro dele. Se o povo não tem acesso à programação da urna, como é que você vai saber se desses 3 votos ela não desviou 2 para um determinado candidato? Você só saberia se você pudesse confirmar depois com o seu voto impresso. O que é que os militares resolveram fazer? Esse é o ponto sensível da conversa. Veja, o Bolsonaro está caminhando agora para um segundo turno, onde as urnas vão continuar contando o voto. Você não vê a contagem, eu não vejo, ele não vê, ninguém vê, o exército não vê. Porém, o Bolsonaro está demonstrando durante todos esses meses uma postura de extrema segurança. E nós entendemos que isso é devido a essa carta na manga que ele possui. Recentemente, em Brasília, uns 8 meses, a doutora Valéria esteve com ele no cercadinho e falou que nós tínhamos esse desejo de paralisar o Brasil, para poder ajudá-lo, sensibilizar a população para que uma medida provisória fosse impressa e ele tivesse o voto em cédulas. O presidente, nós temos esse vídeo, ele disse, não precisa. Outras afirmações, é pela última vez, eu autorizo, e nós teremos eleições limpas, ele garantiu. Recentemente fizeram uma pergunta num vídeo, com receio de que o socialismo fosse implantado, e ele respondeu claramente, isso não vai acontecer no Brasil. Então, nós temos que, por eliminação, entender por que é que isso não vai acontecer no Brasil. Primeiro, as urnas, lembrem-se, contam o nosso voto. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles, esse é o nosso problema. Para resolver isso, nós temos as Forças Armadas só e tão somente fazendo uma fiscalização. E nessa fiscalização, chamando assim, quantos relatórios serão possíveis? As pessoas me dizem 2, do primeiro e do segundo turno. Não, não são. São 3, tá? Lembram-se do primeiro antes do primeiro turno? Repetindo, lembram-se do primeiro relatório antes do primeiro turno, quando eles pediram informações? Pois é, eu tive acesso a esse relatório na parte que é possível ter, ok? Eu não tive acesso à parte secreta, porque ela diz respeito, inclusive, à segurança nacional. Esse relatório está fechado. O presidente já tomou conhecimento dele. Olha, Bolsonaro é um grande líder. Tá? Confiem. Confiem nas suas Forças Armadas. Algo está por acontecer. O que, coronel? O que é que está por acontecer? Eu desconfio, vou comentar, mas não posso afirmar. Então, existem agora mais 2 relatórios, um do primeiro turno e um do segundo turno que será preparado. Se acontecer o que nós estamos pensando, pessoal, se acontecer das urnas não terem a segurança que vem prometendo a nós, e se nós tivermos ido todos esses anos para eleições inseguras, alguém terá que ser preso. Alguém terão que serem presos. Tá? Porque existe uma instituição que é responsável pela segurança dessas urnas. E todos vocês sabem que instituição e que pessoas são essas. Então, dentro dessa lógica, dentro dessa capacidade de raciocínio, os relatórios, nós entendemos que o Bolsonaro tem uma grande carta na manga. E agora não tem mais jeito. Eu estou falando nesse momento 2 dias antes da eleição, porque já não tem mais como retirar. Se as urnas tiverem uma programação errada, não tem mais como desfazer. Não tem mais como eliminar. E aí muita gente vai ser pego com a boca na botija. E essa carta na manga, olha, se ela existir por parte do presidente Bolsonaro, por meio do relatório das Forças Armadas, nós vamos ter surpresas grandes, com muita gente algemada, presa realmente, se for nessa intensidade que eu não posso afirmar. Os militares com quem eu tenho conversado têm me dito que se ocorrer alguma coisa, ela será de precisão cirúrgica e temporal, né? E elas podem ter efeitos extremamente
relevantes no Brasil, inclusive com a anulação das eleições, dependendo dessa carta na manga que o Bolsonaro possui. Isso é garantido, gente? Não. Isso é fonte de bate-papo, de informação, mas não é nada oficial, ok? Mas é uma leitura clara do que está por acontecer. Eu poderia descer a mais detalhes, né? Mas vamos falar então da segunda alternativa que nós temos hoje também. Como nós tentamos paralisar o Brasil, e aí uma das lideranças esse dia chegou para mim e disse: graças a Deus vocês não conseguiram. Aí eu falei: por quê? Ele disse: vocês iam prejudicar o Bolsonaro. Eu falei: amigo, quem está prejudicando o Bolsonaro é a falta de transparência na contagem pública dos votos. Você está enganado. Não é o povo que está prejudicando o Bolsonaro, eu sou o povo. Eu tenho o direito de contar meu voto. Então ele deu um risinho e ele disse: olha, ainda bem que vocês não pararam. Aí eu falei: você ainda está rindo? Você está achando interessante você ir para o segundo turno? A máquina contando o seu voto, uma máquina que você não sabe a programação que tem ali dentro? Essa urna dormiu aonde esses 2 últimos anos? Quem mexeu nessa máquina? Você não está vendo aí que até nas inserções nas rádios para o Bolsonaro, nas propagandas, ninguém se preocupa em cumprir a lei? E agora estão todos tentando tirar o corpo fora, dizendo que não é responsabilidade deles? Quanto mais dentro de uma urna que conta o voto e que dá o resultado das eleições. Eu lamento muito pelo seu sorriso. Eu falei claramente com esse líder. Tá? Eu lamento muito. Você não entendeu o problema. Né? Porque várias pessoas de notoriedade, inclusive políticos no Brasil, estão levando o povo a querer serem fiscais. Né? Fiscal do quê? O que é que vocês vão fiscalizar? A programação está na urna. Vocês não são programadores. Ainda que vocês fossem, você não tem acesso ao programa da urna. A urna imprime um boletim de urna no final do dia, com os votos já contados por ela. O que é que adianta contar o boletim da urna? Esse documento que a urna imprime, ele já vem com os votos contados. Lembra do que eu falei agora há pouco? Quem garante que os 3 votos do seu candidato foram registrados? Quem garante que ela não colocou apenas 1 para o seu candidato e 2 para o outro? Eu lamentei muito a postura desse líder. Mas a segunda alternativa, os caminhoneiros estão se reunindo. E isso é muito sério. Eu recebi um vídeo do Chicão, e os caminhoneiros dizem que não vão aceitar uma possível fraude nas urnas. E eles estão dispostos a paralisar o Brasil. Nessa paralisação nós teremos grandes dificuldades, né? Porque uma parte do tráfico está apoiando um determinado candidato. E nós temos receio do que isso possa, aonde isso possa nos conduzir. Por exemplo, queima de pneus, queima de ônibus, né? O tráfico obrigando as pessoas a não paralisarem, parando comércios, rebeliões em presídios, fora a segunda consequência, que seria o reconhecimento dos países aqui ao redor dessa pessoa que se elegeu pela fraude. Eles vão reconhecê-lo imediatamente, porque praticamente todos os países ao nosso redor já sucumbiram ao socialismo. A América do Norte já sucumbiu, a França já sucumbiu e vários outros países. Então é temeroso esperarmos pelo dia 30. Bom, coronel, o senhor já falou tudo isso. O que é que o povo pode fazer? Nesse exato momento, nós não temos mais, como povo, não dá mais tempo de fazer qualquer mobilização, chamar vocês para uma paralisação pelo voto impresso. Nós dependemos única e exclusivamente da nossa análise aqui, dos oficiais e dos militares, no caso, todos, né? Estarmos certos de que o Bolsonaro tem alguma carta na manga. Só existe na nossa visão, essa possibilidade. Essa coisa de aumentar voto para Bolsonaro não adianta, porque se a programação tem um algoritmo, se você põe 10 votos lá, ele desvia 6, por exemplo. Se você põe 1 milhão, ele desvia 600 mil. Então, aumentar voto não resolve. Não adianta. Eu sinto muito dizer isso a você. Porque depende da programação que você e eu não podemos ver. Ok? Não desista agora. Eu vou terminar o vídeo para não ficar muito longo. A segunda coisa que as pessoas não estão entendendo, serem fiscais do quê? Não tem do que ser fiscal. As urnas já contam o voto. Então o nosso problema é a contagem de votos. E o Bolsonaro empregou toda a energia dele. Observe, toda a energia do Bolsonaro foi colocada, junto com as Forças Armadas, na parte tecnológica. Vocês estão lembrados da solução Saci Pererê, que eu mostrei no meu outro vídeo? As urnas só tem essa solução, a informática. Ok? Nós dependemos exclusivamente da solução da informática. Se ela tem programações erradas ou não. O povo não está contando o seu voto. O povo não conta o seu voto, porque se o povo pudesse contar o voto, olha, esse resultado aqui teria que bater com o voto eletrônico da urna. O resultado do voto em cédula, porque não dá mais tempo de fazer o voto impresso. Teria que bater com o resultado da contagem da urna. Mas isso nós não temos. A solução Saci Pererê, que é de uma perna só, é o que está valendo. Então, nós acreditamos que o presidente da República possui informações que ele não divulgou propositalmente.
mas que se elas forem reais, como eu estou dizendo aqui, muita gente vai cair no Brasil. Não são poucas as pessoas, serão muitas, dependendo da intensidade, porque política, por favor, aprenda isso. Não é 1 mais 1 igual a 2. Eu vi isso. Há 5, 4 anos que eu vejo isso. Política tem preto, branco e o cinza. Então, dependendo da situação, para que determinada instituição não se acabe, não se destrua, existem acordos de bastidores. Então, nós não sabemos a dimensão que essa solução pode tomar. Mas eu quero deixar claro que na nossa visão do Grupo B38, na nossa análise crítica, na nossa análise de situação e com o consentimento de todos, divulgar isso para vocês, nós teremos tempos difíceis com relação a esse segundo turno. Tá? Porque a sociedade não quer receber, a sociedade que produz, a sociedade conservadora cristã, não vai engolir nem sequer a mínima possibilidade de fraude. Fraude, ok? Não vai admitir. E dependendo do que o presidente Bolsonaro possui em mãos, a coisa vai realmente para um lado muito difícil no nosso país. Os militares com quem eu conversei dizem que se acontecer, eles querem que seja cirúrgico. Naquela coisa lá, eu não posso falar muito, vocês entenderam, né? Lá, tem que ser ali onde está causando o problema. Vão resolver ali, de forma rápida, né? E se for necessário, nós teremos que ter até novas eleições no Brasil.